Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica. Nesse episódio, que será dividido em duas partes, iremos conversar com a professora da Universidade Federal de Brasília, Valquíria Oliveira Silva, sobre a Revolução Conservadora. E se estão gostando do conteúdo produzido pela Ampul, não deixem de seguir nossos canais no SoundCloud, Spotify e também no YouTube. Bem, eu dividi então essa fala em duas partes. Na primeira delas, eu gostaria de explorar um pouco o próprio conceito de revolução conservadora, tentando entendê-lo, né, dentro desse espaço germânico a partir do final do século XIX, tentar delinear um pouco o seu processo de desenvolvimento no decorrer das primeiras décadas do século XX. Já na segunda parte, eu gostaria de tentar elencar alguns pontos de contato entre algumas características dessa chamada Revolução Conservadora e o mundo contemporâneo. Do que se tratou, então, essa Revolução Conservadora que tomou forma na Alemanha a partir do final do século XIX? Bem, o conceito de Revolução Conservadora, que eu tomo aqui de empréstimo de um historiador de origem polonesa chamado Fritz Stern, e acho válido lembrar que o Stern precisou emigrar para os Estados Unidos devido à sua origem judaica e diante do crescimento do nacionalsocialismo na Europa, mas enfim, o conceito então que ele cunhou de revolução conservadora é um conceito agregador. E o que significa dizer que o conceito de revolução conservadora é um conceito agregador? O conceito de revolução conservadora ele se refere a um conjunto de ataques de caráter ideológico, que se manifestou de formas diferentes em campos distintos, e ataques esses que se dirigiram contra a experiência da modernidade. E quando eu falo aqui em experiência da modernidade, nesse espaço germânico do final do século XIX e do início do século XX, eu me refiro aqui à sociedade moderna, industrial e liberal. E é significativo, né, dizer que, para os alemães desse período, mesmo considerando aqui já o século XX, a experiência dessa sociedade industrial ela é ainda extremamente recente. Essa revolução conservadora ela se conectou diretamente ao que se chama então de um certo pessimismo cultural, né? Ou seja, a ideia propagada na Alemanha do final do século XIX e das 3 primeiras décadas do século XX, de que a cultura daquela sociedade ela se encontrava em forte declínio devido, sobretudo, à ascensão, então, da sociedade moderna industrial. O que existe é a patologia crítica da cultura, né? Ou seja, é preciso, então, diagnosticar essa cultura, entender o que há de errado nela, elencar as causas desse declínio, para que assim, então, seja possível encontrar um caminho para regenerar essa cultura alemã. Para a parcela significativa dos alemães, incluindo aqui também, claro, parte dos intelectuais, existiu de fato uma ideia dominante de que a experiência da modernidade, ou seja, né, a ascensão dessa sociedade liberal, industrial, ela coincidia necessariamente com o declínio da cultura alemã. E aqui, então, nós chegamos a um ponto que é substancialmente importante para se entender, então, o raciocínio dos adeptos da Revolução Conservadora. Falava-se, então, de um declínio dos valores que demarcariam, então, o povo alemão, né, diante, então, dessa sociedade industrializada. Ou seja, quando a gente fala aqui numa crise da cultura, na verdade, a gente se refere também a uma crise da própria identidade alemã, ou seja, a forma como os alemães se interpretam e se entendem, né, como pertencentes a uma determinada comunidade, diante, então, das mudanças históricas significativas. Eu gostaria de voltar a alguns elementos do próprio desenvolvimento histórico dos alemães, que nos auxiliam um pouco a compreender, então, essa conexão tão importante entre pessimismo cultural e a Revolução Conservadora. Antes de tudo, é preciso lembrar que a unificação política da Alemanha se dá tardiamente, com o fim da Guerra Franco-Prussiana em 1871 e sob a liderança de Bismarck. Então, na falta de uma unificação política, e quando então se precisa pensar
né, no que consiste aquilo que se poderia chamar de identidade alemã, ou seja, esse sentimento de pertencimento a uma comunidade, né, e que lhe dá também a sensação de continuidade diante das mudanças históricas significativas, ela não pode ser encontrada necessariamente nesse âmbito político. Então, essa identidade alemã, ela se assentava no compartilhamento de uma cultura e uma língua comuns. Então, eram povos que falavam uma língua parecida, compartilhavam aspectos culturais comuns, mas, no entanto, eles viviam em numerosos estados territoriais e que eram também politicamente distintos. Então, quando se fala, mesmo no século XIX, né, de alemão, ele ainda é, em grande medida, uma expectativa. Essa cultura, que se apresentava, então, em diversos produtos culturais, sobretudo aqueles ligados à literatura e à filosofia, e aí, claro, cabe lembrar aqui a grande influência do romantismo, né, e do idealismo alemães, ela funciona como uma espécie de memória nacional, que fundamenta, fortalece e mantém, então, aquilo que a gente poderia chamar de identidade alemã. E essa cultura, ela era promovida por um grupo social específico, a chamada burguesia culta alemã, cujos representantes procuravam se distinguir a partir de uma relação de oposição da burguesia econômica, né? Então, vejamos, a burguesia culta, ela está associada a essa cultura e a essa manutenção da identidade alemã. Então, ela define, né, o que é cultura, e ao definir cultura, ela define também, né, o que é o alemão. E, por outro lado, você tem, então, uma burguesia econômica que é associada, por parte da burguesia culta, à ascensão, então, da sociedade moderna e liberal. E por que é isso importante, né? É no âmbito, então, dessa burguesia culta que vai surgir um par dicotômico fundamental para a Revolução Conservadora, que é o par conceitual cultura e civilização, né, que já foi tão explorado pelo sociólogo, né, Norbert Elias, mas que é de fato significativo então para os adeptos da Revolução Conservadora, que em sua maioria provém da burguesia culta alemã. Então a cultura, ela se apresenta em uma relação de oposição em relação à civilização, mas também numa relação assimétrica, né, porque ela considera então a cultura como algo melhor que a civilização, né? Algo ligado à formação do espírito, algo ligado à formação interior, né? Enquanto a civilização é ligada somente, então, à sociedade moderna industrial e a uma certa superficialidade dos valores e dos costumes, né? Então, após a unificação, a Alemanha ela se industrializou, né? Ela se torna então uma potência industrial. O jogo social se altera, né? Então, o crescimento do proletariado torna-se um elemento evidente nesse jogo político, né? Então, essa burguesia culta, para a qual cabe lembrar novamente, então, a cultura tem um valor substancial, ela perde progressivamente sua importância, né, como promotora dessa identidade nacional. Então, no início do século XX, a situação econômica da Alemanha vai se agravar, sobretudo, então, devido à derrota na Primeira Guerra Mundial, né, e com o final da Primeira Guerra Mundial, os alemães são, então, forçados, né, digamos assim, à experiência de uma democracia híbrida, né, com a qual eles não tinham, de fato, nenhuma familiaridade, né. Então, é preciso ter em mente esse jogo, né, da formação histórica dos alemães, pensando, então, que existe aqui esse grupo específico, que é a burguesia culta alemã, para a qual, então, essa ideia, né, de um pessimismo cultural e de uma doença da cultura vai ser, de fato, fundamental a partir do final do século XIX e durante as 3 primeiras décadas do século XX. Dado esse plano de fundo, quais seriam, então, as características da Revolução Conservadora? A primeira delas, e talvez a mais evidente, é a busca por profetas, que é guiado, então, por um saudosismo imperial e se baseia na ideia de que somente um grande líder poderia restaurar essa grandiosidade perdida da cultura alemã. Aparece aqui já, né, uma posição extremamente antidemocrática, que conduz a uma recusa aos partidos políticos e à experiência parlamentar. Uma outra característica é a ideia de um renascimento nacional, com viés nacionalista, e que é guiado por uma idealização e propagação de um passado histórico
que delineia a formação do povo alemão. Então se trata aqui da idealização de um passado mítico. E esse passado imaginado, ele é substancial para a construção de um futuro que também é imaginado. Então, como bem pontua Stern, existe aqui um paradoxo no conceito da revolução conservadora, devido ao fato de que se anseia por destruir o presente diante de um passado imaginado e também de um futuro que é igualmente imaginado. Junto a isso, existe então a idealização de uma organização social orgânica, e aqui no caso é muito importante aquela dicotomia que foi citada entre cultura e civilização. Então, essa organização social, que é orgânica, ela expressa a organização social da cultura alemã em constante aversão com a civilização, cujo maior representante aqui seria, então, a França. Junto a isso, a esse renascimento, se coloca aqui também um medo da massificação, ou seja, um medo do crescimento do proletariado, e cabe lembrar aqui que em 1917, então, a Rússia havia passado pela Revolução, e nos anos de Weimar ainda passava, então, até 1921, pela Guerra Civil entre brancos e vermelhos. Né? Então, o crescimento do proletariado era, de fato, um fenômeno real, e um medo constante da perda de uma posição social aristocrata. Então, quando a gente fala da burguesia culta alemã, nós nos referimos também a um grupo social que se encontra no início do século XX em constante declínio e em constante perda de privilégios que lhe eram então garantidos durante a Alemanha imperial. Outro elemento é a postura antiliberal, ou seja, o liberalismo ele é considerado o pressuposto da sociedade moderna industrial e ligado então à burguesia econômica, e é um elemento que depois vai ser muito importante para que o nazismo construa a imagem do judeu, que é a representação do liberalismo, portanto ligado à ruína do espírito alemão, à construção de uma imagem do inimigo público da nação. Esse episódio foi produzido pela Ampu Brasil, a Associação Nacional de História. A edição é de Mariana Vilar, graduanda em História pela UFOP, e a locução é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.